Shalom a todos. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nós vamos aqui dar continuidade à nossa programação matinal. E agora nós vamos trazer a mensagem bíblica. E os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube também, poderão desfrutar do conhecimento da Palavra do Eterno. E para começar, eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Vamos meditar na questão de como nós demonstramos em ações aquilo que está no nosso coração. Vamos nos aprofundar um pouquinho nisso, observando algumas histórias da Bíblia. Agora, o que Provérbios 4, 23 nos orienta é bastante importante e profundo. Vamos analisar. Acompanhamos aqui pelo telão, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Olha só. Então, a orientação de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é que daquilo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque do coração procedem as saídas ou as fontes da vida. Bem, nós sabemos que a maioria das ações que tomamos no dia a dia são tomadas, são realizadas, motivadas pela emoção. Diversas das nossas atitudes e palavras também, elas são motivadas pelo nosso emocional. Por isso a Escritura também nos orienta para refrearmos a boca, para nós tomarmos cuidado com as ações, no que diz respeito ao domínio das ações, né? Então, por quê? Porque nas ações e nas palavras, nós acabamos demonstrando o que há dentro de nós. E também podemos entrar em estado de declínio por causa daquilo que fazemos ou falamos. Existe um ditado, né, que diz o seguinte, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é uma verdade. Nós não vamos demonstrar algo nas nossas ações e nas nossas palavras se aquilo não estiver nascendo no coração, e aquilo que permeia o nosso coração, seja sentimentos bons ou ruins, naturalmente vai nos motivar a fazermos algo relacionado a esses sentimentos, né? Nós vamos demonstrar nas nossas ações o que está dentro do nosso coração. E aí a pergunta é: você sabe o que está dentro do seu coração? O eterno nosso Deus, Ele é um Deus que não só conhece o profundo das nossas ações, como também conhece as intenções do coração. Então, às vezes, testemunhamos alguém fazer algo ou falar algo, mas a gente não sabe exatamente qual é a motivação. Mas o Eterno, Ele conhece o mais profundo dos nossos corações e sabe a intenção que há no coração de cada um. Mas veja bem, a Escritura nos dá discernimento. Eu louvo ao Eterno pelo conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras sagradas, elas nos dão, a partir do seu conhecimento, nos dão discernimento daquilo que está ao nosso redor. E eu digo, em relação a pessoas e questões espirituais também. Então, as Escrituras nos dão esse poder de conhecer, de saber aquilo que está ao nosso redor. O conhecimento, ele é libertador. Agora, eu quero trabalhar esse texto de Provérbios capítulo 4, versículo 23, em duas histórias da Bíblia. Duas pessoas que tinham praticamente uma vida, né, de riqueza praticamente parecidas. E aí eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas,
Evangelho de Lucas é a nossa primeira história. Evangelho de Lucas, capítulo 18, e também a partir do versículo 18. Evangelho de Lucas 18, verso 18. A maioria dos irmãos certamente conhecem já essa história. Essa história fala sobre o jovem rico. As escrituras, o Evangelho, não traz o nome, não nos apresenta o nome deste jovem. Nós também não o vemos em outros lugares da história nos Evangelhos. Parece que o jovem rico aparece somente aqui nessa parte, pelo menos é o que a Escritura nos dá a entender. A Escritura diz que esse jovem, a partir do versículo 18, diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta que esse jovem, que este príncipe faz a Yeshua. Ele pergunta o que ele deve fazer para alcançar ou para herdar a vida eterna. Então, aparentemente, pela pergunta, nos dá a entender que ele está interessado na vida eterna. É o que dá a entender. Com essa pergunta, o que nós entendemos é que o jovem está interessado, na vida eterna. Mas veja bem, é nas ações que nós demonstramos onde o nosso coração está colocado. Se o nosso coração realmente está na eternidade, está em servir a Yeshua HaMashiach, de ter um compromisso com as Escrituras, é nas ações, no dia a dia, que a gente vai demonstrar isso. Agora, o jovem, pela pergunta, parece estar interessado na eternidade. Vamos ver se ele realmente tem interesse na eternidade? Alguns estudiosos costumam dizer que quando o jovem chama Yeshua de bom mestre, ele não está dizendo realmente que o mestre seria alguém bom. Ele chega no cenário como se ele fosse alguém. Alguns estudiosos chegam a dizer que este jovem, ele chega até Yeshua com o objetivo de se autopromover. Quando ele diz bom mestre, na realidade o que ele quer é tentar se promover. E aí a gente entende, a partir deste entendimento, o porquê Yeshua responde ele da maneira que responde. Versículo 19. Yeshua lhe disse: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? E Yeshua sabia do que estava no coração do jovem. Não há bom senão um que é HaKadosh Baruch Hu, Deus, o Todo-Poderoso. Então Yeshua responde: por que me chamas bom? Não há ninguém bom. Olha só, parece que Yeshua está dando uma resposta à altura no que diz respeito à atitude dele de tentar se promover ali naquele momento. É claro que esse entendimento é um entendimento mais aprofundado daquela história, desta história e desse diálogo aqui. Mas Yeshua responde ele à altura, por isso responde dessa maneira. Não há ninguém bom a não ser o Eterno. Aí o versículo 20. Yeshua diz para ele, em resposta à pergunta sobre herdar a vida eterna. Yeshua diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Yeshua começa a citar os mandamentos da lei de Deus. Começa a citar alguns mandamentos dos 10 mandamentos, ou seja, mandamentos das 2 tábuas de pedra. Então, Yeshua está relacionando a salvação, herdar a vida, com os mandamentos. Olha só, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 21. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Versículo 22. E Yeshua, ouvindo isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Então, Yeshua relaciona os mandamentos a herdar a vida. Ou seja, a obediência, ela sim tem como conduzir uma pessoa à eternidade. Ele relacionou isso. Mas está acrescentando: ainda falta uma coisa. Vende tudo que tens. Yeshua foi na raiz da questão, do que estava realmente no coração dele. Vende tudo que tens, reparte-os entre os pobres, e terás um tesouro no reino. Vem e me segue. Então Yeshua foi na raiz da questão, ou seja, fazer com que ele coloque para fora, à vista de todos, se ele realmente estava interessado na eternidade. Porque a receita que Yeshua está dando aqui é a receita para a eternidade. Se ele tem interesse na eternidade, Yeshua já deu a ele as dicas, já deu a ele os passos necessários. Então esse seria o próximo passo, tendo em vista o fato dele já observar os mandamentos. Mas aqui eu quero acrescentar que Yeshua não queria que esse rapaz ficasse pobre. A ideia não é essa. Yeshua não está aqui fazendo uma homenagem à miserabilidade e à pobreza. Não. O que Yeshua está tentando fazer aqui é provar para aquele jovem que, embora ele tenha falado em salvação, o seu coração não está inteiramente na vida eterna. Porque quando algo, irmãos, se torna empecilho para trilharmos o caminho da vida eterna, então nosso coração não está inteiramente na eternidade. Se qualquer embaraço neste mundo nos impede, então o nosso coração não está inteiramente na eternidade. Ou seja, as nossas ações vão mostrar o que está dentro do nosso coração. É o que Yeshua está fazendo. Vamos ver se o rapaz tem interesse mesmo na vida eterna? Qual é a atitude do rapaz agora? Versículo 23. Mas o jovem rico, ouvindo as palavras de Yeshua, ficou muito triste. Ele se entristeceu. Se Yeshua está dando a receita para a vida eterna e Yeshua deu, esse jovem não deveria ficar feliz? Poxa, Yeshua me deu a receita da eternidade, eu já guardo os mandamentos, então agora é só desfazer daquilo que eu tenho e vou seguir Yeshua. Não, a Escritura não diz que ele ficou alegre, não. A Escritura diz que ele ficou triste, porque era muito rico. E Yeshua mostrou que o coração daquele jovem estava onde? Nas coisas deste mundo. Embora ele tenha falado em vida eterna, embora ele tenha falado em vida, em eternidade, ele está demonstrando que o coração dele está nas coisas desta vida. Amados, olha só como as ações vão demonstrar o que está no nosso coração. Isso é fato. Isso é discernimento. A Escritura nos dá discernimento daquilo que está ao nosso redor, daquilo que está no nosso coração. E nós vamos demonstrar o que está no nosso coração nas nossas ações e nas nossas palavras. Quantos de nós estamos dentro das instituições religiosas, mas temos apenas a instituição como uma religião? Vou à igreja praticar a religião, mas quando sai da instituição, se envolve nas coisas do mundo. Isso é uma verdade. Quantas pessoas não acabam sendo levadas pelo mundo, pelo adversário das nossas almas, ou perderão a chance de salvação, simplesmente pelo fato que achar que Yeshua HaMashiach é religião, e não é. Yeshua HaMashiach é o caminho, a verdade e a vida.
E nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Se algo me impede de entrar na vida, eu preciso procurar, de alguma forma, detectar isso e abrir mão. Repito, Yeshua não tinha por intenção fazer com que esse jovem ficasse pobre, não é isso. A intenção de Yeshua em dar essas respostas ao jovem é apenas mostrar para ele que, embora ele estivesse fazendo uma pergunta em relação à eternidade, o que ele queria naquele momento era se promover, e Yeshua mostrou para ele que o coração dele não está na eternidade. Agora nós temos outra história que também vai demonstrar o que está no coração. Uma pessoa de poder aquisitivo muito semelhante a esse jovem. Nós não sabemos calcular em valores de época quais eram as posses desse jovem. O que o texto diz no versículo 23 é que ele era muito rico. Ele não era só rico, ele era muito rico. E nós temos Jó, no próprio livro de Jó, um homem que era o mais rico de todo o Oriente. Já que no caso de Jó, lá descreve, né, a sua riqueza, quantidades de animais que ele tinha, os seus rebanhos, os seus empregados, era um homem casado, tinha 10 filhos, né? Só que o que aconteceu com Jó? Jó passou por um processo extremamente doloroso, começando pelos seus bens, pelas suas fazendas, pelos seus animais, perdeu tudo, de uma hora para outra. Jó se viu pobre. Jó também perdeu em uma única vez os 10 filhos. Todos foram levados, todos foram mortos. Então, eu não sei se você já viu alguém que faliu, que tinha empresa, empresário e veio a falir. Eu já presenciei. Eu trabalhava numa época com um senhor e ele abriu falência. As vendas já não estavam cobrindo as despesas e ele acabou abrindo falência. Irmãos, a tristeza do homem era visível no seu semblante, porque era dali que ele trazia o pão para dentro da sua casa, ou seja, aquilo lá era o meio de vida, né, de ganho dele. Então a tristeza pela falência era visível no seu semblante. Imaginem a dor que Jó sentiu ao perder todos os seus bens, ficar pobre de uma hora para outra. Além disso, a perda dos filhos. Eu não sei o que é perder um filho e também não quero saber, porque a dor deve ser intensa demais. Algo natural é um filho se despedir de seus pais no tempo da vida. Isso é natural. Os pais se deitam no Senhor e os filhos continuam a sua jornada. Agora, não é natural um pai perder um filho. Isso não é natural. Então a dor é grande demais. Jó perdeu 10. E por último, irmãos, Jó perdeu a sua saúde física. Perdeu a sua saúde. Uma doença degenerativa que lhe causou feridas muito profundas. A Escritura diz que ele se assentava em cinzas e com um caco de telha ele coçava as suas feridas. A sua esposa, que também passou com ele por tudo isso, porque ela também perdeu os seus bens, ela também perdeu a riqueza, perdeu os filhos também, ela passou por tudo isso com Jó, e não é fácil, irmãos. Chegou uma hora que ela disse para que Jó se esquecesse do Eterno e morresse, porque a dor era muito grande, era muito profunda. A resposta de Jó nos surpreende. Jó não a chama de louca, mas diz que ela fala como uma louca diante daquilo que ela propôs para Jó.
devido às perdas que teve e o sofrimento que estava vivendo. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu retorno para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch Hashem. Amados, a resposta de Jó nos surpreende. Parece até que estamos falando de uma história que não é real. Seria um romance, não seria um fato real, porque a estrutura humana, dentro da racionalidade, não dá condições de alguém agir da maneira como está agindo. No caso de Jó, tem alguma coisa aí que faz a diferença em tudo isso. Veja que o jovem rico simplesmente ouviu de Yeshua que para lhe dar a vida ele precisava, uma vez que ele guarda os mandamentos, agora ele tinha que dar os seus bens aos pobres e vir e seguir Yeshua. Jó perdeu tudo, inclusive sua saúde. Jó, embora durante todo esse processo, e algumas vezes ele certamente questionou o Eterno, porque ele queria entender o que estava acontecendo, mas há algo em Jó que nós não conseguimos enxergar logo no início. O que tem nesse homem? O que esse homem tem para suportar toda essa dor da maneira como suportou? O que havia no coração de Jó? Quando eu digo, amados, que é preciso analisar as entrelinhas para entendermos o comportamento de cada um, isso é muito sério. Analisar o comportamento das pessoas em relação àquilo que está no seu coração é de extrema importância. O jovem rico nós já vimos, já conseguimos entender. Agora Jó, a princípio parece uma grande interrogação. Por que Jó continuou fiel da maneira como continuou, sendo que às vezes as pessoas dentro das igrejas não podem ouvir um não podem ouvir uma palavra do pastor? O pastor hoje não consegue nem chamar a atenção de um membro, ou admoestá-lo, ou aconselhá-lo, porque é perigoso ele sair da igreja. O papel da liderança hoje está extremamente difícil. Vivemos uma época de crentes dodói, você não pode falar nada. É a geração Nutella, não pode falar absolutamente nada. Extremamente difícil. Aí você olha a situação de Jó e se pergunta: o que tinha no coração de Jó? E é lendo a história de Jó que a gente vê, amados, o que tinha no coração daquele homem. E quando a eternidade está no coração do ser humano, nada, repito, absolutamente nada pode impedi-lo de seguir o caminho para a eternidade. Absolutamente nada. Quando lemos no livro de Jó, no capítulo 19 e versículo 25, a partir do versículo 25, Jó, capítulo 19, versículo 25. Vamos acompanhar a leitura aqui no telão. Olha só. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O que Jó acreditava aqui, irmãos? Em quem ou de quem Jó está falando aqui? Qual é o rei que se levantará sobre a terra? Yeshua, o rei vindouro, o Messias prometido. Então Jó está dizendo: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó está mencionando aqui o reino messiânico, irmãos. Está falando do reino messiânico, versículo 26. Olha só: e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a quem? Deus. Ele está
falando o que aqui no versículo 26? De ressurreição. Se ele está dizendo que ainda que a carne dele seja consumida, contudo, ele ainda vai ver a Deus, isso significa que Jó está falando sobre ressurreição. No 25 fala do reino do Mashiach, no 26 ele fala sobre a ressurreição. Então, Jó acreditava na eternidade, na salvação, e é por isso que Jó não abandonou o Eterno, mesmo mediante a todos os problemas pelos quais ele passou. Sofrendo as perdas que teve, manteve-se fiel. Por quê? Porque a eternidade estava no coração de Jó. Ou seja, se a eternidade estiver no nosso coração, amados, nada vai nos impedir de trilhar o caminho da salvação. Problemas não vão impedir. Coisas difíceis desta vida não vão nos impedir. Situações dentro da congregação não vão nos impedir. Amados, nós precisamos aprender a superar situações difíceis para não perdermos aquilo que é mais precioso. Porque Yeshua disse: eu vim ao mundo para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância, que muitos pregadores dizem que é riqueza aqui na terra, não está relacionada à riqueza neste mundo. A vida em abundância que Yeshua está falando é a eternidade. Amados irmãos, depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Versículo 27. Olha só, a certeza, a convicção: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o contemplarão. Por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Amados, esse homem, ele tinha consigo o seguinte: eu estou sofrendo, estou passando por uma situação extremamente difícil e delicada. Amados, numa situação como essa, é normal que uma pessoa perca o equilíbrio emocional e psicológico. É até normal uma pessoa ficar com o seu emocional balançado diante de tantas perdas. Mas a gente vê que, embora Jó em alguns momentos questiona o Senhor, e é normal, porque é importante sabermos os motivos pelos quais estamos atravessando, os motivos das dificuldades pelas quais estamos atravessando. É importante saber, porque existem situações, existem problemas que nós trazemos sobre a nossa vida, né? Existem problemas que nós criamos, existem lutas que nós passamos porque criamos essas lutas, esses problemas. Agora, existem situações que não, que são provações do Eterno mesmo. E nós precisamos entender isso com clareza. Não achar que determinados problemas estamos passando porque a prova às vezes não é. Às vezes são atitudes imprudentes, atitudes fora do contexto da vida de um servo de Deus, e acaba trazendo sobre si problemas. Ah, foi o Eterno que está me provando. Não, não é. Aí outros até dizem: o inimigo se levantou contra mim. Às vezes não é o inimigo também, é a própria pessoa que cria problemas. Mas no caso de Jó é provação. E o que ele nos mostra pelas suas ações, pelo seu posicionamento, pelo seu equilíbrio emocional ali, diante de tantas perdas, é que ele tinha algo no seu coração que faz a total diferença: o reino, a vida eterna. Amados irmãos, que nada nesse mundo, nada nesta vida possa nos embaraçar e nos impedir de trilharmos o caminho da salvação, trilharmos o caminho da eternidade. Que nada possa
atrapalhar a nossa comunhão com o Eterno. Que nada nessa vida possa nos envolver de tal maneira que não consigamos observar os santos mandamentos do Eterno. Ah, mas por que, pastor, isso tem relação com os mandamentos? Porque a guarda dos mandamentos, irmãos, é o motivo pelo qual nós passamos a conhecer o Eterno e também a demonstrar a Ele o nosso amor. Olha só, Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 21. Demonstração de amor ao Eterno. Demonstração de amor. Olha o que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu perguntasse diferente, se eu falasse diferente, como posso demonstrar ao Eterno que eu amo? Aí o texto responde: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, qual é a forma de nós demonstrarmos amor ao Eterno? Observando os seus mandamentos. Não sou eu que estou dizendo, não é a instituição da qual eu faço parte, não é doutrina da CMB no Brasil. Não, isso é a declaração de Yeshua no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Está aí a resposta. Então, permanecer na presença do Eterno, em fidelidade, em obediência, é demonstração de amor. Isso não é uma coisa tão difícil de entender, porque todo filho que ele obedece ao seu pai, naturalmente, ele é amado pelo seu pai. Por quê? Porque a obediência é uma forma de reverência. Eu reverencio, eu honro o meu pai. Então o pai naturalmente reconhece isso. Então obedecer é uma demonstração de amor. E Yeshua transmite isso de forma clara nas palavras ditas em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Agora, pastor, o senhor também falou sobre conhecer a Deus pela guarda dos mandamentos? Sim. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver? Olha só. E nisto sabemos que o conhecemos. Nisto o que? Ele vai responder: se guardarmos os seus mandamentos. Aí as pessoas dizem: não, eu conheço a Deus, eu tenho uma intimidade gigantesca com Deus. Tem pessoas que até dizem: ó, Deus fala comigo todo dia, o Eterno fala comigo todo dia. Aí quando você fala em mandamento, parece que você está ofendendo a pessoa. Não, isso aí já acabou, isso daí, isso aí foi abolido, isso aí traz maldição. Olha que absurdo, irmãos. Guardar os mandamentos de Deus vai trazer sobre si maldição, quando a Torá diz que é exatamente o contrário. As promessas do Gerizim e do Ebal falam exatamente o contrário. Bendito será se obedecerdes, maldito será se não obedecerdes. Aí a pessoa diz aí fora dessa teologia, eu desculpo o termo, essa teologia maluca, que distancia as pessoas da realidade do Eterno. As pessoas dizem que guardar os mandamentos de Deus traz maldição. É uma coisa absurda, quando a Escritura diz exatamente o contrário. E nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardardes os seus mandamentos. Então, tanto o jovem rico quanto Jó, nós temos a certeza de que eles obedeciam aos mandamentos. Ou seja, eles demonstravam de forma prática que tinham uma relação com o Eterno. E Yeshua não reprime o jovem rico pelo fato de obedecer os mandamentos. Pelo contrário, quando o jovem rico pergunta sobre o que faço para entrar na vida, Yeshua fala: você guarda os mandamentos? Ele diz: sim, desde criança
eu guardo os mandamentos, ok. Então, tudo bem, só lhe falta uma coisa. E esta coisa estava relacionada ao fato de onde estava o coração daquele jovem, era só isso. Ele se entristeceu e saiu. Então, o nosso coração não pode estar afastado dos mandamentos de Deus, da sua lei, porque a promessa do Eterno, através do profeta, é que ele tiraria de nós o coração de pedra, colocaria o coração de carne e nos daria o seu espírito. E em outra parte ele diz que escreveria a sua lei na tábua do nosso coração. Aí eu pergunto, os mandamentos de Deus estão onde? Estão lá em tábuas de pedra? Distantes de nós? Ou está dentro do nosso coração? Qual é o nosso compromisso? Com a lei de Deus? Com os mandamentos do Eterno? A nossa demonstração de fidelidade a Ele está lá em tábuas de pedra? Ou temos a lei de Deus escrita no nosso coração? A eternidade, irmãos, está relacionada com tudo isso. As pessoas tendem a dizer, por meio dessa teologia protestante, de que não somos salvos pelas obras. Ou seja, o que não recebemos da parte de Deus pelas obras foi o sacrifício de Yeshua. Este dom gratuito não foi conquistado por mérito algum. Agora, uma vez que você alcança esta bênção, este privilégio de fazer parte do reino, você tem que entrar pelo caminho estabelecido pelo Eterno. Ou seja, não é salvo pelas obras, mas foi salvo para as boas obras, já pré-estabelecidas por Deus. E tudo isso está relacionado aos seus ensinamentos. Vamos continuar aqui. Então, e nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardarmos os mandamentos. Então, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, eu nem vou responder, vou deixar o texto responder. Vamos ver o versículo 4. Olha lá. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, o texto está dizendo que é mentiroso e nele não está a verdade, irmãos. Então não tem para onde correr. Não tem, sabe, maquiar a questão. Não tem mesmo. Ou nós entramos pelo caminho que o Eterno estabeleceu, ou poderemos nos perder. E isso é verdade, porque é nas nossas ações que vamos demonstrar o que está dentro do nosso coração. O meu compromisso com o Eterno, o meu compromisso com a sua obra, a forma como eu trato meus irmãos, a fidelidade com os trabalhos da instituição. Se o nosso objetivo é trazer vidas, é levar esta mensagem àqueles que ainda não conhecem, nós vamos demonstrar isso nas nossas ações. Eu conheço a Deus, guarde os mandamentos, misericórdia, mandamento de Deus, não, isso aí foi abolido, ou foi só para o judeu. Amados, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Olha o versículo 5. Mas, olha só, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Olha só, como que eu sei que eu estou em Deus? Tem que estar no meu coração, tem que estar na minha filosofia de vida. Não basta vir à igreja, não basta, irmãos, achar que isso aqui é uma questão religiosa apenas, bater cartão, sabe? Estar presente apenas por causa de uma questão rotineira. Não! Aqui nós nos reunimos para celebrar
aquilo que o Eterno tem nos dado. E daqui saímos para levar esta mensagem àqueles que ainda não conhecem. Não podemos ver de forma diferente. Por quê? Porque tudo que é diferente a isto que estamos falando faz parte de um grande equívoco religioso e interpretativo no que diz respeito aos textos das Escrituras Sagradas. Todo e qualquer que torce o texto das Escrituras para que a Escritura se amolde às suas crenças, ele faz isso para a sua própria perdição. Por isso que Yeshua, ele coloca da seguinte forma: aquele que quiser vir após mim, deve fazer o quê? Qual o primeiro passo? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então não é o Evangelho que tem que se amoldar à minha filosofia de vida. É eu que tenho que fazer das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos do Eterno, a minha filosofia de vida. Lucas capítulo 9, versículo 23. É o que está escrito lá. Olha lá. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia o madeiro sobre os ombros e me siga. É assim. Não dá para conflitar com o Eterno. Não dá para conflitar com o Mashiach no que diz respeito à sua obra salvadora. Amados, o nosso coração, ele está à nossa disposição no que diz respeito a uma análise do que nele está. Às vezes fazemos uma autoimagem de nós mesmos. Todos nós temos uma autoimagem. Nós fazemos um retrato ao nosso respeito. Nem sempre condiz com a realidade. Mas o Eterno, ele nos dá condições de nós entendermos quem nós somos no contexto da salvação, das promessas. Precisamos fazer essa análise para que nós possamos parar de observar mais os outros e observar mais a nós mesmos. Porque uma coisa é certa: somos especialistas em falar dos outros e apontar erros dos outros. O que nós precisamos é procurar fazer uma análise sincera de quem nós somos. E dentro daquilo que encontrarmos, precisamos abrir mão, nos abster. O Eterno, ele quer sinceridade. Tanto que a Escritura diz que o Eterno está à procura dos verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Olha só, João capítulo 17, versículo 17. O que Yeshua diz aqui? Olha só. Yeshua, nesta oração, ele pede ao Pai que santifique os discípulos. Essa oração que Yeshua faz em João capítulo 17, não é somente pelos discípulos de época, mas também por todos aqueles que viriam depois. É uma oração que contempla todos aqueles que depois viriam a servir Yeshua. Então ele pede aqui no versículo 17 para que o Pai santifique os discípulos, ou nos santifique na sua verdade. E o que é a sua verdade? A tua palavra é a verdade. O que é a palavra do Eterno? Os ensinos do Eterno. Yeshua não está tirando isso aqui da cabeça dele. Yeshua está citando o Salmo 119 e o versículo 142. Quando ele ora dessa maneira, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está citando o quê? O Salmo 119 e o versículo 142. Olha lá o que está escrito, Salmo 119, versículo 142.
Acompanhe aqui a leitura no telão. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua Torá é a verdade. A lei é a verdade. O que Yeshua está pedindo lá em 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Citando Salmo 119, versículo 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua Torá é a verdade. Então, se a Torá é a verdade, Yeshua está pedindo para que o Pai santifique os discípulos, ou nos santifique, baseado na obediência à sua lei, à sua palavra, à sua Torá. Porque a Torá, a partir dos seus ensinamentos, tanto o Taná quanto a Brit Hadashá, que é chamado, entre os protestantes, de Velho Testamento e Novo Testamento, nós chamamos de uma forma geral de a Torá, nas palavras de David Stern, que é um judeu messiânico, é um judeu que crê no Mashiach, Yeshua. Ele diz que tanto o Taná quanto a Brit Hadashá é uma coisa só, é a Torá do Eterno. Então, a Torá, a obediência à Torá, é o que verdadeiramente nos separa do mundo, dos maus costumes. Nós aprendemos o que devemos fazer, o que não devemos fazer, a nossa forma de falar, ou seja, o vocabulário, nos corrige em tudo isso. A palavra do Eterno, os ensinamentos do Eterno nos aperfeiçoa e nos ensina como sermos um cidadão do reino. E esta é a verdade para as nossas vidas. Se nós levarmos em consideração o fato de que os ensinos do Eterno vai nos separar do mundo, e separa mesmo, com o tempo até algumas amizades vão se afastar de nós. Não que nós vamos nos afastar delas. É sempre bom cultivar amizades, dependendo da amizade, claro. Mas a partir do momento que você começa a aplicar as Escrituras na sua vida, no seu cotidiano, dentro da sua casa, as coisas começam a mudar realmente. Começam a mudar. As coisas vão para um patamar superior. E isso é extremamente importante para as nossas vidas. Então, no Salmo 119, versículo 142, citado por Yeshua em João 17:17, diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua Torá é a verdade. Então, amados, a nossa relação com o Eterno, com Deus, precisa sim estar baseada na obediência, mas mais que isso, é onde está depositado o nosso coração. Precisamos fazer uma análise e procurar entender se a eternidade está realmente no nosso coração. Precisamos, amados, ver isso com urgência, porque o tempo é chegado. Nós estamos às vésperas das festas do Eterno. Estamos próximos. Israel está em guerra. Israel está dando a entender pelos ataques aéreos feitos no Líbano em relação ao Hezbollah que eles vão fazer uma incursão por terra, vão invadir o Líbano por terra para atacar o Hezbollah. Só que nós estamos próximos das festas, e a festa dos tabernáculos, amados, a festa dos tabernáculos, ela simboliza o Mashiach conosco. O Mashiach irá tabernacular conosco. Vocês acreditam que o Mashiach pode vir nas datas dos grandes festivais anuais, nas solenidades de Yahvé? Sim! Essas festas, elas não foram criadas pelo Eterno por acaso. Tanto que Yeshua nasceu durante a festa dos tabernáculos. Yeshua nasceu durante o período de festa dos tabernáculos. Porque o Messias também é chamado de Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então, Yeshua é a representação do Elohim de Israel, é a representação do Eterno entre nós.
Então é natural que ele nascesse numa festa que simboliza tudo isso. Tabernáculos, a festa do tabernáculo simboliza isso, a presença do Eterno no meio do arraial, ou seja, Deus entre os homens. Na eternidade será da mesma forma, quando João vê a nova Jerusalém que desce do céu, e ele fala: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Então vocês imaginam, nós estamos nos aproximando aí das festas, e essas festas são muito significativas. Se você fizer um estudo mais apurado dos acontecimentos históricos que aconteceram exatamente na data dessas festas, você vai ficar surpreso com a quantidade de fatos, de acontecimentos que vieram a acontecer nas datas das festas. Então nossos olhos têm que estar abertos, irmãos, e nas nossas atitudes mostrarmos para Deus onde é que está o nosso coração. Bem, nesse caso, o jovem rico, ele frustrou o Senhor Yeshua, porque ele demonstrou ao Senhor Yeshua que o coração dele estava nas coisas desta vida. As coisas desta vida. O coração do jovem estava tomado pelas coisas desta vida, mesmo guardando o mandamento. Jó, ele mostra o contrário. Independente das coisas desta vida, que são necessárias, é claro. Precisamos trabalhar. Quem não quer ter conforto? Quem não quer ter uma casa boa? Quem não quer ter um bom carro? Quem é que não quer ter uma vida mais tranquila e sossegada no que diz respeito à vida financeira? Isso é pecado? Não é. Não é pecado. O Eterno nos dá tudo isso. Agora, o que Ele não quer é que o nosso coração esteja depositado nisso. Por quê? No dia que nós deitarmos no Senhor, no dia que dormirmos, vamos levar alguma coisa com a gente? Se alguém levantar a mão e dizer que vai, vou providenciar um caixão com gaveta para colocar as coisas lá. Não vai levar nada, irmãos. Não leva nada. Quem vai desfrutar são os filhos e os netos. Agora, não vão brigar, né? E tem isso também. Não vão desfrutar, vão brigar. Então, o Eterno, Ele nos ensina a buscarmos as coisas que são de cima. Que o nosso tesouro esteja no reino, onde a traça nem a ferrugem consomem. Agora, por que Ele fala para nós buscarmos os tesouros do reino? Porque a intenção dele é que o nosso coração esteja nas coisas relacionadas ao reino. Ah, pastor, mas eu não posso ter. Pode. A questão não é poder ou não poder ter. A questão é onde está depositado o coração. Do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisas que vão me impedir de entrar na vida, então eu preciso fazer uma análise e procurar tirar da minha vida não as coisas que eu tenho, como foi orientado o jovem, mas eu preciso procurar moldar o meu coração à realidade de Cristo, à realidade do Mashiach. Porque quão horrível será naquele dia ouvir da boca do Mashiach: não te conheço. Já pensou? Não te conheço? É bem complicado isso daí. Vai ser um dia em que muitos vão lamentar não ter dado ouvido aos ensinos durante o tempo de misericórdia que nós estamos vivendo. Então ele fala: ajuntem tesouros no reino, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A questão é essa. Por isso, Provérbios 4:23 diz o quê? Quem lembra? O versículo que nós lemos no começo do culto: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida.
E eu pergunto para a querida Irmandade, para os nossos amigos que nos acompanham aqui nas redes sociais: do que o seu coração está cheio? Do que o nosso coração está cheio? É nas atitudes que nós vamos demonstrar do que está cheio o nosso coração. Então vamos cultivar coisas boas, buscar as riquezas espirituais nos prometidas e à disposição dadas pelo Eterno, para que no dia da vinda do Mashiach nós possamos subir ao seu encontro e participarmos com ele deste reino messiânico, deste reino que será estabelecido sobre toda a terra. Então a mensagem de hoje nos dá uma receita de como termos discernimento daquilo que está no nosso coração, daquilo que está ao nosso redor, em relação a pessoas, lugares, questão espiritual também. Então que cada um de nós possa aproveitar esta sabedoria divina que é nos dada pelo conhecimento das Escrituras e possamos cuidarmos de nós mesmos no que diz respeito aos frutos para a eternidade. Amém? Então que o Eterno continue nos abençoando. Quero aqui me despedir dos nossos amigos da internet. Não esqueça de se inscrever no canal da CMB. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ah, pastor, eu não gostei do vídeo. Deixe o dislike, não tem problema. O importante é que você participe conosco nesta jornada aqui pelo YouTube. Se tiver alguma pergunta, se quiser receber um estudo bíblico, entre em contato conosco pelas redes sociais, pelos nossos contatos, nossos números de celular. Mas procure-nos e nós certamente iremos atendê-lo assim que possível. Então, shalom, até o próximo vídeo. Lehitraot.